Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos de 1 a 8. Espero que você tenha encontrado aí na sua Bíblia. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque viverás e não morrerás. Porque morrerás. Eu estou invertendo aqui a sentença divina, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha só a reação de um homem de Deus, né, irmãos? Ele não esperneia, ele não é birrento, ele não é um garoto carnal, mimado. Ele vai orar diante de uma sentença, diante de uma palavra dura, diante de uma palavra de juízo, de correção. Ele vai orar. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Quebrantamento, né, irmãos? Coração quebrantado. Alguém que se arrepende diante de algo que está errado, por causa de uma exortação, de uma palavra dura de Deus, através do profeta Isaías. Ele ora, ele busca a Deus, ele chora, ele se quebranta. Ele enxerga que há uma completa dependência de Deus nesse momento. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, Deus falando com o profeta Ezequias, com o profeta Isaías, fala lá para o rei Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Você acha que Deus não está vendo tudo que você está vivendo? Você acha que Deus não está vendo a profundidade dos seus sentimentos, do seu coração, as coisas que você vive, as suas dores, as suas faltas, as suas limitações, o seu desespero, os seus medos? Deus vê tudo, irmãos. Deus está vendo tudo nesse momento da nossa vida. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Opa! Perceba, oh meu Pai do céu, perceba a dificuldade que muitas pessoas têm de viver esta mudança na sua própria vida, né? Essa mudança radical de alguém que estava sentenciado, né? Condenado, já destinado a algo falível, a algo que ia se findar, mas há uma grande reviravolta nesse processo por causa da oração, por causa do quebrantamento. Quantas pessoas hoje não estão tendo reviravoltas abençoadoras, miraculosas na sua vida, porque não são humildes para reconhecer a sua dependência a Deus, e porque não são humildes para ter um coração quebrantado? Quantas pessoas... Tem um versículo que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é? A pessoa era uma pecadora e hoje ela vê as manifestações de Deus abundantes na sua vida, porque ela deixou de ser. Agora, para sair do pecado, para superabundar a graça, precisa algo acontecer no meio do caminho, que é quebrantamento de coração, que é arrependimento, que é humildade. Então, nós não vamos falar sobre isso agora, que o tema dessa mensagem é outro, mas perceba que o grande milagre aconteceu na vida do rei Ezequias, né, de ter impedido aquela sentença de Deus onde a morte bateria a porta da sua vida, porque ele se quebranta.
porque ele reconhece as suas deficiências, porque ele permite que aquele cenário seja transformado e através daquela transformação Deus vem e opera. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com as resistências a mudanças, a reconhecer as suas fraquezas. Irmãos, eu não estou preocupado em ser perfeito. Eu erro também, como erro, né? Como marido, como homem, como pai, como filho, como pastor, eu também erro, como cidadão. Mas a questão não é você não errar, porque você vai errar. Claro que quanto mais perto de Deus e mais conscientes da verdade divina, nós erramos menos, né? Porque procuramos andar conscientemente no caminho certo. Mas você vai errar. A questão não é não errar, a questão é o que fazer com os nossos erros. Essa é a grande pergunta, cuja resposta você tem que ter claro dentro de você. O que fazer com os seus erros? Reconhecer que está errado, se arrepender, consertar. O problema não é você não se preocupar em não errar. Porque por mais que você se cerque de situações, de verdades, de valores, de princípios para que você não erre, por mais que você saiba o caminho que você tem de trilhar, você vai errar. Você vai errar porque um dia você está mal-humorado, porque um dia você não acordou bem com a vida, porque um dia você está angustiado, porque um dia alguém te fez mal e isso te deixou com mal-estar, né? Porque você está cansado, você vai falar o que não deve porque você está cansado, você vai fazer o que não deve porque você está cansado. Você vai errar. A questão não é não errar somente. A questão é o que eu estou fazendo com os meus erros. É muito bom você caminhar com gente do seu lado que tem facilidade em reconhecer erros, né? Que se permite ser exortada quando é errada, quando está errado. É muito bom, é muito fácil você lidar com gente assim. Eu diria que é até gostoso você conviver com gente que reconhece os seus erros, que aceita ser corrigido. Como isso é agradável. Mas como é ruim você conviver com gente que não dá o braço a torcer, né? Que sempre usa de subterfúgios, que sempre usa de palavras de convencimento, né? de justificativas. É tão desgastante isso, principalmente quando aquela pessoa faz parte do seu dia a dia. É tão desgastante isso. Enfim, se a gente que é ser humano não gosta, imagina Deus, né? Conhecendo toda a podridão do homem, tudo que está dentro do coração do homem. Mas enfim, vamos continuar aqui no texto. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então, alguém que estava sentenciado à morte já não vai mais morrer, pelo menos por esses 15 anos. Né? Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti e a esta cidade defenderei esta cidade. Olha as consequências positivas de quem se conserta diante de Deus. Nós vamos falar isso. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocederá o sol os 10 graus que havia declinado. Irmãos, 10 graus. Nós trouxemos uma vez um cientista aqui na nossa igreja, muito conhecido, chamado Adalto Lourenço. Ele mora nos Estados Unidos já há muitos anos e já esteve conosco acho que 2 ou 3 vezes, o professor Adalto. E essa última vez, no ano passado, ele veio um período aqui no Brasil e eu aproveitei, usei dessa estada aqui no Brasil para ele ministrar um seminário aqui na nossa igreja. Começo do ano passado, acho que foi. E o professor Adalto ele fala muito sobre isso, inclusive ele fala desse texto, né, que a ciência, quando estuda essa questão do tempo, da cronologia, ela acha uma lacuna de alguns graus, e esta lacuna ela é perfeitamente preenchida por esses 10 graus aqui que foram retrocedidos pelo agir de Deus. Olha só que coisa tremenda. Ezequias era um rei.
E por causa do seu arrependimento, Deus retrocede 10 graus nas questões da natureza. Ele retrocede 10 graus, né, à sombra do posicionamento do Sol. Olha o que Deus pode fazer por causa do seu arrependimento. Olha o que Deus pode mover por causa da sua fidelidade, por causa da pureza do seu coração, por causa do quebrantamento do seu coração. Deus é capaz de comprometer o ciclo da natureza, a sequência natural das coisas, por causa do arrependimento de um homem. Tamanha a importância disso. Muito bem, essa é a história que nós acabamos de ler. E eu quero compartilhar com você, então, essa questão. Ezequias, então, era um rei. No hebraico, Ezequias significa Jeová fortalece, né? Uma expressão aí profética. Ele tinha 25 anos quando ele começa a reinar, e ele governou em Jerusalém por 29 anos. Ele foi o 13º rei de Judá, e era um rei que era aprovado por Deus. Era um rei cujo coração agradava o coração de Deus. Judá teve 6 reis, né, aprovados por Deus. Dos 19 reis que existiram, Ezequias era um desses 6 aí. Você vê que nem todos os reis eram homens bons, né? Israel teve reis aí péssimos, nocivos, enfim. E Ezequias era um rei bom. Mas isso não impediu de Ezequias ter algo de errado na sua vida. O fato de você ter um bom caráter, o fato de você ter um crescimento, uma família de bom coração, de princípios, de valores morais, valores até cristãos, não significa que você não vai errar. Não significa que em algum momento da sua vida, ainda que eventualmente, você faça algo de maldade, algo que não agrade o coração de Deus, algo que seja danoso a você e alguém. Ezequias era um rei bom, aprovado por Deus. Ezequias era um rei sensível. Ezequias era um rei temente a Deus. Ele estabeleceu o culto a Deus, né? Destruindo os altares, a religiosidade, a idolatria. Quando ele assume o seu reinado, ele restabelece o hábito, o costume dos judeus adorarem a esse Deus. Quando Senaqueribe, que era rei da Síria, ele afronta o rei Ezequias, Ezequias rasga suas vestes em sinal de arrependimento, ele se cobre com pano de saco, né, com todo aquele ritual de profunda tristeza. Ele faz tudo isso porque ele era um homem sensível. Ele é um homem que trazia no seu coração princípios de Deus. Mas existia algo pendente na vida de Ezequias, que a Bíblia não diz o que estava em desordem. Que Deus fala para ele, põe em ordem a tua casa, né? Põe em ordem a tua casa. Alguma coisa estava em desordem na vida de Ezequias. Dentro, no coração, na mente, nas atitudes, nos relacionamentos, na administração como rei, no governo. Não, ninguém sabe. Mas a questão é, alguma coisa estava errada. Mesmo ele sendo um homem bom, mesmo ele sendo um homem admirável, mesmo ele sendo um homem temente a Deus. No versículo 17 do capítulo 38, diz assim: Eis que foi para mim a paz, e que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma, e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura, né? Foi para a paz dele, foi para o bem dele que ele viveu esse sofrimento, né? Relacionado talvez a essas palavras do profeta Isaías, palavras duras que ele ia morrer, ou algum outro sofrimento que ele passou. Ele falou, isso foi para a minha paz, eu acordei, eu enxerguei o que estava errado na minha vida. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Deus não tem mais os pecados dele diante dos seus olhos. Deus esqueceu, jogou fora, porque houve arrependimento, porque houve conserto. Então ele reconhece que ele tinha alguma coisa errada e que precisou ele sofrer, talvez receber essa palavra de sentenciosa, né?
do profeta Isaías, se referindo aí à sua morte com brevidade, para que ele despertasse e reconhecesse que estava errado e se corrigisse, né? Então, alguma coisa estava errada na vida do rei Ezequias. O que é, nós não sabemos, mas a casa dele estava em desordem. E Deus diz: põe em ordem a tua casa, porque senão você vai morrer. Senão você vai morrer. E morte na Bíblia, irmãos, morte na Bíblia tem vários caminhos, né? Tem morte sofrida. Sofrida pela doença. Vai levar 5 anos, vai ficar doente para morrer. Por guerra, né? Vai ser levado escravo por um povo inimigo e vai sofrer nas mãos daquele inimigo. Sofrido por perdas, grandes perdas na sua vida, vai atrofiando, perder um filho, perder um pai, perder um grande amigo, assim. A morte, ela é sinônimo de muitos sofrimentos, muitas vezes, né? Enfim, não sabemos como isso ia se proceder na vida de Ezequias. A grande verdade é, se você não colocar a sua casa em ordem, você vai morrer. A consequência é a morte. O que acontece, então, quando a nossa vida está em desordem, olhando para esse cenário de Ezequias? O que acontece na vida de alguém que está em desordem? Enfermidades. Enfermidades. Eu já falei isso várias vezes e vou falar sempre, porque eu acho esse dado estatístico muito revelador. 80% das doenças que existem no ser humano são doenças diagnosticadas como doenças psicossomáticas. Ou seja, isso é a ciência que diz, hein? Não sou eu não. São doenças fruto de um desarranjo da alma do ser humano. Preocupação, nervosismo, medo, tristeza, angústia, rancor, ódio, todos esses sentimentos errados dentro da gente provocam doenças psicossomáticas, resultado do quê? De um desarranjo da alma, né? Do psique do ser humano. Então já começa aí uma vida em desordem, né? Que vai trazer preocupações. Por exemplo, imagina que a sua vida financeira está em desordem. Você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você gasta. Isso traz um turbilhão de problemas, de consequências negativas. Naturalmente você começa a gastar mais do que você ganha. Isso gera endividamento, prejuízos, isso traz preocupações, medos, e tudo isso vai o quê? Provocando reações no seu organismo. Vai chegar uma hora que isso vai aflorar. Um exemplo, tá? Enfermidade. Eu não estou falando aqui ainda de enfermidade espiritual, hein? Fruto do quê? Do agir de Deus na vida de Ezequias, tá? Enfermidades. O que mais que o desarranjo da vida do ser humano traz? Sofrimento, né? O sofrimento é algo, irmãos, muitas vezes pouco compreendido na vida das pessoas, né? A gente não percebe o quanto a gente está perdendo de viver quando a gente sofre. Se nós tivéssemos uma consciência maior, mais profunda do quanto o sofrimento rouba da gente, irmãos, a gente ia se vigiar mais para falar, vigiar mais para fazer. Quantas pessoas estão sofrendo agora, nesse momento, porque falaram bobagem? Quantas pessoas estão sofrendo agora, nesse momento, porque agiram de uma forma precipitada? Estão sofrendo. Imagina, por exemplo, alguém que fez uma dívida e agora não consegue pagar. E agora, por causa dessa dívida, está perdendo bens, perdendo questões monetárias, né? Está sofrendo, perdendo coisas, porque agiu de uma forma errada. Porque a sua vida estava em desordem. Tá? O que acontece na vida de quem está em desordem são planos não cumpridos. Deus tinha muitos planos na vida de Ezequias, mas você vai morrer. Se você não colocar a sua casa em ordem, você vai morrer. Quando a nossa vida está em desordem, os planos não se cumprem. Que planos são esses, pastor? Há uma infinidade. Plano de paz. Quem tem vida em desordem não tem paz. Plano de bênção. Quem tem a vida em desordem perde muitas coisas. Plano
de uma vida promissora. Quem tem a vida em desordem perde oportunidades. Oportunidades. Imagine que você é uma pessoa formada, um exemplo, tá? As coisas vêm na minha cabeça. Uma pessoa formada, mas você não terminou o seu curso, faltou uma matéria só. E por isso você não tem o seu diploma. E aí alguém bate a porta da sua casa e diz assim, viu, eu fiquei sabendo que você fez o curso de tal coisa, que você tem essa especialização nessa área, eu quero te contratar. Eu quero te dar uma oportunidade. Aí você fica feliz da vida. Meu primeiro emprego, vou ganhar 10 mil já no começo. E de repente, você vai lá no RH da empresa, cadê o seu currículo? Cadê o seu diploma? Cadê a sua formação confirmada, autorizada, credenciada pelo MEC? Não tem, porque a sua vida estava em desordem e você não se preocupou em terminar uma matéria que faltava lá na faculdade. Coisa que em 6 meses, 1 horinha, 2 horinhas por semana você resolvia. Plano não cumprido, porque a vida está em desordem. Desordem. Tá? Promessas de Deus não cumpridas. Como que Deus vai cumprir muitas promessas na nossa vida se nós estamos em falta? Irmãos, muitas promessas estão atreladas ao condicionamento nosso. Ao condicionamento. Por exemplo, como que Deus vai usar você para falar de amor para alguém se o teu coração está ferido? Como que Deus vai usar você para pregar, por exemplo, numa igreja? Né? Ah, eu quero ser pastor. Tá, mas seu coração é cheio de mágoa. Quando você subir no altar da igreja, ó, você vai descer a lenha no povo. Porque quando o Espírito Santo fala com a gente, né, e ele traz à nossa mente a palavra, as revelações, aquilo que Deus vai falando no nosso coração, e ele traz aqui, né, vem do coração e vai decodificando, e você vai compreendendo o que Deus fala. Isso tudo passa pelo seu coração. E depois sai pela boca. Se o seu coração estiver maculado, manchado, entristecido, abatido, odiado, essas palavras vão estar revestidas de tudo isso. Então Deus não vai fazer na sua vida. Tá? Pensa nisso. Uma vida em desordem gera insatisfação na gente. Você pode ter tudo do bom e do melhor, você nunca vai estar completo. Você nunca vai estar satisfeito. Você nunca vai ser grato a Deus por tudo que você vive, porque você está em desordem. Está em falta com alguma coisa. E não vai ter como completar se você não se consertar. Não é um carro que vai resolver o seu problema. Não é uma conta bancária que vai resolver o seu problema. Não é um casamento. Esse dia eu aconselhei uma pessoa, eu falei, se você não se acertar agora, você vai casar num outro relacionamento e você vai sofrer. Porque o problema que você tem hoje não resolveu. Você não mudou. Você está mudando de cônjuge, está mudando de parceiro. Mas você não mudou. Você vai transferir o problema que você tem com essa pessoa para outro. E assim vai. Você casa uma vez, 2, 3, 4, você vai transferindo. Você vai transferindo. E aí então você vai sempre ver uma vida o quê? Insatisfeita. Porque não tem a sua vida em ordem, organizada. Tudo no seu devido lugar. Tá errado, vou consertar. Não vou ficar armazenando coisas erradas dentro de mim. Vou consertar. Vou consertar. Esses dias eu estava orando, acho que era umas 6 horas da manhã, não sei se foi esse mês ou mês passado, não me recordo. Eu estava orando, falando com Deus, coisa da minha vida, do meu dia a dia, e Deus falou assim para mim, de algo que aconteceu há, acho que 2 anos e meio. Vai e pede perdão para aquele pastor. Algo de 2 anos e meio que aconteceu. Vai e pede perdão para aquele pastor. Até coloquei recentemente nas redes sociais aí esse nosso encontro. E eu liguei para o pastor. Eu falei, amém, pai. Eu não quero nada pendente na minha vida. Eu não quero nada em desordem na minha vida. Né? E quando Deus falou de uma forma muito clara que isso
precisava ser resolvido, que estava gerando impedimento dentro de mim, eu falei, amém, Pai. Amém. Se tiver que me humilhar, vou me humilhar. Se tiver que reconhecer os meus erros, eu vou reconhecer. E eu não quero carregar em minha vida, irmãos, algo que não é benéfico para mim, para a igreja que eu pastorei, para minha família, para minha esposa, para minha filha, de forma alguma. E aí eu liguei para esse pastor, entrei em contato com ele pelo Instagram, falei lá que precisava conversar com ele, pedi o telefone dele, ele me contactou e eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor pessoalmente, que eu preciso lhe pedir perdão de um episódio que aconteceu há mais de 2 anos atrás, eu errei e Deus está mandando eu pedir perdão para o senhor, eu preciso pedir perdão para o senhor. E não foi nem pelo telefone eu apenas o comuniquei do que havia acontecido comigo, mas eu falei, eu preciso pedir para o senhor perdão pessoalmente. Se o senhor quiser, eu vou até o senhor, onde o senhor estiver, na sua igreja. Se o senhor quiser, o senhor vem aqui e nós vamos conversar. Né? E me dispus também a pedir perdão para outras pessoas que, por causa de um erro meu, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, é uma questão também, outra questão, né? Mas enfim, falei, eu peço perdão também para a sua igreja, para a sua comunidade, é só o senhor marcar o dia e eu vou lá e peço perdão para todos. Irmãos, que coisa maravilhosa. É muitas vezes vergonhoso, vexatório, é quebrantador, é humilhante em muitas situações na sua vida. Mas o resultado que essas ações provocam na nossa vida é limpeza, é restauração, é alívio, é fluência de Deus na sua vida. Fluência. O rei se arrepende, ele se quebranta, ele se humilha e Deus dá 15 anos de vida para ele e muitas outras coisas que nós vamos ver aqui. Fruto de um arrependimento. Tá? Então, deixa Deus falar ao seu coração se tem coisa errada para você resolver e resolva, deixa o orgulho de lado, porque você só vai perder se você não resolver. Mas pastor, eu vou me expor. Vai se expor, qual o problema? Qual o problema? Se você cometeu o pecado no varejo, você pede perdão no varejo. Eu cometi o pecado com uma pessoa, eu vou lá e falo com ela. Se você cometeu um pecado no atacado, você vai pedir perdão no atacado. É uma coisa simples. Né? Você brigou numa festa, né? E tinha 10 pessoas naquela festa, aí você se arrependeu. Você vai falar com aquelas 10 pessoas. Falar, me perdoe. Outro dia eu estava numa festa, aconteceu isso, perdi a cabeça, você estava lá. Me perdoe. Conserta a sua vida. Eu estou falando de pecado aqui porque é uma experiência que eu vivi recentemente, de perdão. Mas de tudo na sua vida. Está errado, muda. Está errado, muda. Tá? Quando nós não resolvemos a nossa vida, irmãos, nós vemos a impossibilidade de Deus agir através das nossas vidas, eu falei, né? Vemos a facilitação do pecado, querido. Há um versículo na Bíblia que diz assim, um abismo chama outro abismo. Cuidado com isso. Porque quanto mais você peca, mais você vai pecar. Quanto mais você erra, mais você vai errar. Quanto mais você negligencia os seus erros, mais você vai negligenciar. É um ciclo viciante. É um ciclo viciante. Um abismo chama outro abismo. Né? Eu me lembro de um homem que eu atendi, um senhor, há muitos anos, nem me recordo quem é essa pessoa, não era do convívio nosso de igreja, se não me engano era de fora até de Piracicaba. E ele estava falido. Ele estava falido financeiramente. Só que ele não tinha coragem de falar para a esposa que ele estava falido. Parece coisa de filme, né? Tem um filme com o Leandro Hassum, acho que é o nome dele, Hassum, que tem uma realidade dessa. Ele fala e não avisa a mulher que ele está falido, né? Parecia coisa de filme. Eu falei, rapaz, mas você tem que avisar a sua esposa. Pastor, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de dizer para ela que eu estou falido. E ela continuava gastando, e aquilo afligia mais ainda. E aí gerava uma série de problemas no casamento, no relacionamento, porque ele não estava bem. Né? Ao invés dele colocar a vida em ordem, chegar, chamar a esposa e falar, você é minha parceira.
Nós estamos juntos. É na alegria e na tristeza. Eu fali. Perdi tudo, a gente vai ter que recomeçar. E a primeira coisa para a gente recomeçar é reorganizar a nossa vida financeira. Parar de gastar. Vender o que dá para vender, né, economizar o que dá para economizar. É assim que a gente vai recomeçar. Mas enquanto ele não colocasse a vida dele em ordem, a coisa só estava aumentando, a frustração dele aumentando, as dívidas aumentando, o desentendimento dele com a esposa aumentando, porque ele não conseguia se relacionar com ela e ela estava achando que era outra coisa. Enfim, um abismo chama outro abismo, tá? Então cuidado, porque uma vida mal resolvida facilita você a pecar outros pecados, tá bom? O que acontece quando nós colocamos a nossa vida em ordem? Através do perdão, através do reconhecimento das nossas falhas, através da reorganização do nosso dia a dia. Por exemplo, olha que coisa simples, às vezes, que as pessoas não pensam. Imagine que você, vou falar no aspecto geral, tá? Porque tem gente que não é de Piracicaba. Imagine que você trabalha numa extremidade da sua cidade, onde você mora, e você mora na outra extremidade, né? Você mora de um lado da cidade e trabalha do outro lado. Imagina no dia a dia, vamos falar Piracicaba, para você atravessar Piracicaba, que é no mínimo meia hora, né? Da onde eu estou aqui, que é um dos extremos da cidade, até o outro lado lá, que é Vila Resende, Rio Claro, é no mínimo meia hora, 20 minutos, meia hora, sem trânsito, né? 20 minutos, meia hora. Imagina você pegando o trânsito todo dia, meia hora, perdendo meia hora do seu trabalho. Vamos organizar a nossa vida melhor? Vamos organizar? Isso estou falando de carro, hein? Imagina se você tem que pegar ônibus. Já pensou na possibilidade de você reunir a família e falar assim, vamos fazer o seguinte, o nosso dia a dia está do outro lado da cidade, a escola das crianças do lado da cidade, o meu trabalho do lado da cidade, vamos mudar para lá. Ou a gente aluga uma casa lá e vende a nossa casa aqui, ou então aluga a nossa casa e aluga outra lá, enfim. Vamos reorganizar o nosso dia a dia? Quantas coisas ruins você não iria facilitar para você? Né? Deixar de viver o estresse do dia a dia, gastos financeiros com transporte, correria do horário de almoço, vai deixar as crianças na escola menos estressado, tudo por causa de uma decisão prática na sua vida. Por que você tem que morar desse lado da cidade se toda a sua vida está do outro lado da cidade? Né? Eu, por exemplo, eu moro no extremo da cidade, onde eu estou a 5 minutos da igreja, nem isso, moro muito perto da igreja, onde a minha filha estuda aqui perto da igreja, onde eu moro, a minha mãe mora perto de onde eu moro, a minha sogra mora em direção da onde eu moro, nessa extremidade da saída da cidade. Quer dizer, a minha vida está tudo para cá. Esses dias eu peguei uma conta bancária que eu tenho e transferi para cá, para aqui perto. O gerente me ligou esses dias, viu, o senhor não quer continuar aqui na agência que o senhor está? Assim, falou, querido, não faz sentido eu estar com a conta aí, no centro da cidade, se a minha vida está no extremo da cidade. Se organiza. Se organiza. Estou falando de conceito prático. Conceito prático, tá? Há muitas coisas que você pode fazer aí em termos de se organizar, tá bom? Então, primeira coisa, quais são as consequências que se organiza? Milagre. Primeira coisa, o que aconteceu na vida de Ezequias? Milagre. Alguém que ia morrer por causa de uma enfermidade, não vai morrer mais. Não vai morrer mais, né? Foi declarado a morte, não vai morrer mais. Por causa de uma enfermidade mortal, não vai morrer mais. Se arrependeu, consertou, não vai mais morrer. Você vai ter pelo menos 15 anos de vida. Milagres. Quando nós nos reorganizamos, milagres acontecem em nosso favor. Eu costumo dizer que a nossa vida física, né, humana, terrena, ela é consequência da nossa vida espiritual. E por que isso? Porque a Bíblia diz que tudo que ligamos na terra está ligado nos céus. E tudo que está ligado nos céus repercute no mundo espiritual. No mundo físico. Tá? Então, o que eu faço aqui fisicamente repercute no mundo espiritual. E o que acontece no mundo espiritual repercute na minha vida física. Então,
o que eu estou vivendo, se eu estou vivendo um desarranjo no mundo físico, isso está provocando algo no mundo espiritual, negativo. E o que está acontecendo de negativo no mundo espiritual vai repercutir na minha vida. É uma bola de neve que só vai piorando. Só vai piorando. Só vai piorando. Quando eu atendo uma pessoa no meu gabinete, pessoa que eu nunca vi, que eu nunca conversei, e vem me trazer problemas, né? Buscando orientações, muitas vezes o que eu faço com ela? Eu pego uma folha, eu faço lá um organograma, e eu coloco no meio desse organograma vida espiritual. E aí eu traço raios desse organograma. Vida familiar, vida profissional, sexo, relacionamento social e assim por diante. E eu mostro para essa pessoa que todas as áreas da sua vida estão relacionadas, diretamente ligadas à sua vida espiritual. Coloca a sua vida em ordem e você vai ver milagres acontecer. Tem gente que vai pedir perdão, peça perdão. Tem gente que vai perdoar, perdoe. Perdoe. Tem coisa errada para consertar, conserta. Às vezes não é questão de pecado, às vezes é questão de posicionamento. Posicionamento. Vamos analisar uma área só da sua vida como exemplo? Como exemplo, uma área. Como profissional, você é um bom profissional? Será que o seu patrão tem orgulho de você, no bom sentido da palavra? Será que você é motivo de elogios para o seu patrão? Será que se a empresa um dia precisar de um profissional capaz, competente, de confiança, responsável, habilidoso, ela vai lembrar de você? Porque afinal você chega 10 minutos mais cedo, você sai 10 minutos mais tarde, você sempre está à disposição da empresa, você é um cara de confiança. Né? O dono da empresa, ele pode um dia deixar a chave da empresa nas suas mãos. Ele pode ter essa certeza que vai estar tudo bem. Se não, comece a rever sua vida profissional. Coloque em ordem. Seja um bom profissional, seja um exemplar profissional. A Bíblia diz que quando nós servimos aos homens, nós temos que entender que é como se nós estivéssemos servindo ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Pensa nisso. Pôr em ordem não é só questão de pecado, não. É questão de posicionamento. Posicionamento, que é uma área que eu reconheço, que eu preciso pôr em ordem para ontem. Para ontem, nessa pandemia, eu até coloquei algumas coisas em ordem. Eu emagreci 13 quilos na pandemia. Depois engordei 6. Né? Mas eu vou voltar. É a minha vida física, a minha saúde. Eu tenho consciência, eu reconheço que eu preciso colocar a minha saúde em ordem. Né? Eu caminho todos os dias quase. Mas muito pouco. Muito pouco. Eu como de uma forma desregrada. Eu vou jantar muitas vezes 11 horas da noite. Minha esposa é minha testemunha, não sei se ela está acompanhando, ela é minha testemunha que eu não como muito. Minha esposa sabe que eu não como muito, não sou muito de comer. Mas eu como em horários irregulares. Eu não tenho hábito de tomar café da manhã. E não é por falta de insistência da minha esposa, por indisciplina minha. Essa é uma área da minha vida que eu preciso colocar em ordem o mais rápido possível. Mais rápido possível, porque isso gera uma série de situações ruins no meu dia a dia. Uma série de situações. Então, às vezes não é uma questão do pecado em si, é uma questão de posicionamento, de consciência, de realidade, de se cuidar bem, de fazer o melhor que você pode fazer. Você tem potencial para isso. Porque se é uma pessoa chata com os outros, você pode ser legal. Porque se é uma pessoa que tudo para você, o seu é o melhor, você é o mais importante, sabe tudo, se você sabe que não te faz bem ser assim, ninguém gosta de gente assim. Então não seja assim. Não seja assim. Coloca um basta, eu não vou ser mais o cara chato do grupo. Eu não vou ser a pessoa mais arrogante do grupo, eu não vou ser a pessoa mais imponente, não, eu vou ser o cara mais simples. Você vai ver quanta coisa vai facilitar na sua vida. Coloca em ordem o que está em desordem. Não é só questão de pecado. É questão de algo que não te faz bem. Não te faz bem. Tá? O que mais? Quais as consequências quando a gente coloca a nossa vida em ordem? Além dos milagres, é a longevidade.
Deus prometeu, no caso de Ezequias, a longevidade. O que significa longevidade? Significa que ele ia ter tempo para ver Deus cumprir na sua vida os planos de Deus. Quanto mais anos eu vivo, mais tempo eu tenho para ver Deus agir na minha vida. Colocar a sua vida em ordem é deixar que Deus cumpra na sua vida os planos dele, porque senão eu estou impedindo Deus de agir. Eu estou impedindo Deus de agir. Quando eu coloco a minha vida em ordem, eu impeço o diabo de operar na minha vida. Você já ouviu a expressão brecha? Brecha, quem trabalha muito na área de libertação espiritual, não é a teologia da libertação, é libertação espiritual, coisa de demônios, esse negócio todo, que a gente faz também, mas não é a minha praça, né? Tem gente que é especialista em libertação, tem um chamado de Deus para isso. Fala muito da brecha, né? A pessoa deu brecha por causa de um erro, de um pecado, de uma coisa errada, o diabo foi lá e se aproveitou. Deu brecha porque mentiu. Deu brecha porque proferiu uma palavra negativa. Fecha as brechas da sua vida. Para de falar bobagem. Para de falar desgraça. Para de falar coisas negativas. Para de mentir. Fecha as brechas da sua vida. Brecha nada mais é do que oportunidade que o ser humano cria para o diabo agir. Porque o diabo só pode agir na vida do homem se tiver coisa errada. Ele não pode tocar. A Bíblia diz que ele não pode tocar naqueles que são de Deus. Olha só que tremendo, o diabo não pode tocar naqueles que são de Deus. Mas quando há brecha, ele age. Fecha as brechas da sua vida. Vai continuar fazendo coisa errada até quando? E vendo a sua vida, ó. Fala demais, para de falar. Para de fofocar. Para de falar mal dos outros. Para de cuidar da vida dos outros. Tá? Eu acredito que essas palavras que estou dizendo aqui não é para você que está me ouvindo, tá bom? É para gente que não está nos assistindo. Mas faz de conta que faz é para você. Tá bom? Faz de conta que é para você e que é para mim. Porque a gente tem que pensar nessas coisas para a gente refletir. Às vezes a gente não enxerga o que realmente é óbvio na nossa vida. Tá? Satisfação. Quando a gente coloca a nossa vida em ordem, a gente traz em nós satisfação. Satisfação. Prazer de viver. Irmãos, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. E nesta pandemia, nós tivemos uma grande prova, uma prova superdimensionada, que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente precisa das coisas básicas, do amor, da verdade, da justiça, do sentimento altruísta, que é você ajudar o outro, amar o outro, né? Levar o outro em consideração na sua vida. Não tem muita coisa. Não precisa de muita coisa. Né? Claro que tudo na vida gera prazer, não é verdade? Se comprar um carro que custa 60 mil, ele tem lá a tecnologia. Se comprar um carro que custa 500, imagina o que deve ter mais de tecnologia. Mas um carro de 60 mil, acho que tem bastante coisa já para te alegrar. Né? Ter um de 500 mil é um capricho. Né? Para poucos. Mas não é necessário. Não precisa disso. Nem de 60. Né? Nem de 60. Mas tem gente se tornando escravo do consumismo, escravo das coisas terrenas, das coisas materiais, porque elas acham que tendo vai resolver a sua vida. Irmãos, não é. O que resolve a nossa vida é a gente sendo grato àquilo que a gente tem. O que vier é lucro. A Bíblia diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? O morrer é lucro. Então, satisfação. Quando a gente coloca a nossa vida em ordem, não devo nada para ninguém, não falei mal de ninguém, dou o meu melhor em tudo que eu faço, procuro ser um exemplo em tudo que eu faço. Quando erro, reconheço que estou errado, não sou um cara arrogante, não sou uma pessoa arrogante. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa a gente poder viver dessa maneira. Colocar a nossa vida em ordem. Né? A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele quer encontrar os seus, a sua igreja, irrepreensível. Pastor, é possível ou é uma utopia ser irrepreensível? Claro que é, senão a Bíblia não falaria. O que é ser uma pessoa irrepreensível?
é você não ter motivos para ser repreendido. É alguém que mesmo quando erra, reconhece que errou. Eu não tenho nada que falar do fulano, do Beltrano, porque o cara é gente boa, ela é muito gente boa. E das vezes que eu vi que ela errou em algum momento, ela consertou o erro. Coisa maravilhosa, irmãos. E Deus quer nos encontrar irrepreensíveis quando Ele vier nos buscar, né, Jesus? Tá bom? Como colocar a vida em ordem, então? Falamos das consequências que tem uma vida desregrada, a consequência de uma pessoa que coloca a vida em ordem, mas como fazer? Como fazer isso? Primeiro, se quebrantando. A gente já está caminhando para o final. Se quebrantando. Quebranta o seu coração. Passa por cima do orgulho. Reconhece que você é pequeno. Reconhece que você é deficiente. Reconhece que você tem falhas. Não fica tentando justificar os seus erros, não. Tem hora, irmãos, que cansa justificar e cansa ouvir quem justifica. Até quando isso? Tá com 60 anos, continua justificando os seus erros? Vai ganhar o que com isso? Vai ganhar o que com isso? Tá? A primeira coisa, se quebranta. Senhor, eu estou errado, eu vou me consertar. Eu não quero isso na minha vida, não. 2 anos e meio, você errou lá, você vai pedir perdão. Amém, vou pedir perdão. Vou pedir perdão. Buscando a Deus. Quem dá força para a gente consertar a nossa vida, irmãos? Quem dá força para a gente enxergar o certo e o errado? Quem dá força para a gente ir adiante? É o Senhor. Sozinho você não consegue. Por mais que você tenha força de vontade, existem 2 grandes forças contrárias à sua força de vontade. Primeiro é o seu próprio corpo, que não quer. A alma não quer. O corpo que eu falo, a alma, né? Não quer ver você se humilhar, não quer você sair da sua rotina. Está lá na sua zona de conforto. Por que eu vou chegar mais cedo no trabalho? O pastor falou lá para ser um exemplo, ser uma pessoa mais dedicada. Por que eu vou fazer isso? Eu posso dormir mais um pouco. A alma não quer. Né? Segundo, é a força do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a visão, missão do diabo. Visão e missão do diabo. O diabo não quer. Então ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Eu vou me consertar. Vai nada. Para com isso, você vai ser humilhado. Vão tirar sarro de você. Para com essa bobagem. É isso que ele fala na mente das pessoas. E Deus diz, não, vai lá e se conserta. Mostra que você é meu servo. Mostra que você me ama. Mostra que o mais importante na sua vida é viver os meus princípios, é viver a sua vida para mim. Um dia perguntaram para Jesus, mestre, qual é o seu alimento? Qual é a sua comida? E ele diz, minha comida, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, alimento é algo fundamental na nossa vida. É algo fundamental, é algo que você vive toda hora, todo dia. É algo que você tem de fazer, é o alicerce da vida do ser humano, o alimento. E o alicerce da vida de Cristo era fazer a vontade do Pai. E para isso nós precisamos aprender a buscar a Deus. Tá bom? A sua oração é importante. Que forma eu vou colocar minha vida em ordem? Orando. Orando, buscando a Deus na palavra, no conhecimento, na verdade, na intimidade, orando. A oração de Ezequias fez o quê? Fez Deus mudar a sentença. Eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Orando, irmãos, conversando com o Pai, dialogando, colocando no altar as suas frustrações, os seus medos e buscando de Deus o direcionamento. Ele vai te direcionar. E Ele vai te direcionar. Tá bom? Isso é muito importante. Não se conformando com a desgraça, com o mal, com a derrota, com o insucesso. Meu irmão, não se conforme. Por que você precisa mudar e onde você vai encontrar forças para mudar? Não se conformando com a situação que você está vivendo.
Não se conforma. Entenda que Jesus morreu para nos trazer vida e vida em abundância. O seu objetivo de vida tem de ser vida em abundância. E vida em abundância não se restringe à questão física, material. Mas vida em abundância é tudo. É paz do coração, é alegria, é amor, é fé, é dar risada, é ser feliz, é ter relacionamento saudável com os outros, é ser um bom amigo, é ter um bom amigo. Isso é vida em abundância. Né? É ter uma relação com Deus, é ouvir Deus falar, é falar e Deus te ouvir. Isso é vida em abundância. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, quer vencer, quer se organizar, primeira coisa, talvez, é você não se conformar com o que está acontecendo. Eu não aceito isso na minha vida. Deus me deu do melhor, estou passando só por problemas. Onde está errado? Eu vou consertar o que está errado. Eu vou fechar as brechas da minha vida. E você vai ver quanta coisa boa vai acontecer na sua vida. Quantas coisas boas vai acontecer na sua vida. Quer uma outra ação importante para você se posicionar, ou melhor, se colocar em uma nova relação com o seu dia a dia, numa vida em ordem? Se posiciona no corpo. Gente que não trabalha para Deus é gente que traz essa área da sua vida em desordem. Porque nós somos chamados para trabalharmos para Deus. Se posiciona no corpo. Eu tenho visto na igreja, a nossa igreja ela tem vivido algo interessante hoje. Né? Ela tem crescido em todos os sentidos. E isso tem descaracterizado aquele grupo de irmãos e amigos que se formou quando a igreja era pequena. Né? Tem descaracterizado, porque não dá mais para viver naquela comunhão. E eu percebo que muitas pessoas não conseguem se adaptar a essa nova realidade. Mas essa é uma dificuldade dessas pessoas entenderem que a nossa vida ela é um conjunto de etapas. Eu não posso querer viver mais aquela etapa de uma igreja pequena, uma igreja maior. Eu tenho que viver os momentos que a igreja está me oferecendo. Servindo, frutificando, fazendo novos amigos, vivendo novos relacionamentos. Mas tem gente que tem dificuldade. A pessoa ela quer viver a igrejinha pequena. E aí ela se impede de crescer, se impede de viver novos desafios espirituais na sua vida, se impede de ser útil nas mãos de Deus e impede a própria igreja de crescer. Impede. Né? Então, posicionar-se no corpo é você entender que você está na igreja não é para se satisfazer, você está na igreja para satisfazer a Deus. E aí, quando você tem essa mentalidade, você supera essas deficiências, ou melhor, essas diferenças. Né? Quando eu me tornei pastor, assumi o ministério pastorado, eu me lembro que os primeiros cultos que eu dirigi, para mim era uma tortura. Porque eu sabia que naquele momento que eu estava na igreja, naquela igreja nova que eu estava pastoreando, no primeiro momento que eu estava lá no culto, na igreja, os meus amigos, as pessoas que eu tinha mais amizade, né, estavam na outra igreja. Porque eu saí da outra igreja, da igreja sede, e montei uma congregação. Então era uma situação esquisita para mim, parece que eu estava deslocado. Estava realmente deslocado. Mas era necessário assim fazê-lo, porque eu não estava lá para me satisfazer, eu estava lá para satisfazer a Deus, atendendo um chamado. Olha que coisa interessante, o quanto as pessoas têm dificuldade com o crescimento em tudo. Crescimento em tudo. Pais têm dificuldade com o crescimento dos filhos. Né? A pessoa tem dificuldade em crescer profissionalmente. Para ela não quer ser desafiada. Ela quer ficar 20 anos lá atrás de uma mesa ganhando o salário fixo dela. Enquanto se ela for desafiada a viver coisas novas dentro da empresa, ela vai crescer e ter novas possibilidades. A igreja é a mesma coisa. Então uma forma de você viver esta organização na sua vida é você se posicionar no corpo. Entender que você foi chamado por Deus para servir, ser útil nas mãos de Deus e não estar na igreja para ser servido. E aí você vai ver as coisas começarem a acontecer na sua vida. Amém? Tudo na nossa vida são etapas, irmãos. Tudo na nossa vida. A gente é um conjunto de etapas, de fases. E nós precisamos ter a maturidade de entender que eu não posso mais viver a fase inicial enquanto eu estou vivendo uma fase já avançada na minha vida.
Não posso mais viver na barra da saia da minha mãe se hoje eu sou casado. Eu não posso mais depender de uma mesada do meu pai se hoje eu tenho uma família para sustentar. São fases que a gente vai vencendo e vai superando. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Pensa nisso. Coloque a sua vida em ordem. Tenha humildade no seu coração para reconhecer que tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena a gente viver. Tem coisa que não vale a pena a gente sofrer. Tem problemas que nós estamos criando na nossa própria vida. Porque nós não estamos dispostos a colocarmos a nossa vida em ordem. Mas se a gente colocar, você vai ver quanta coisa boa vai acontecer na sua vida. Porque quando a gente coloca a nossa vida em ordem, Deus olha para a gente e vê um vaso acessível, um instrumento fácil nas suas mãos.